Wilson, fala um pouquinho, quando você começar a sua palestra, fala um pouco do seu trabalho, do Instituto Talpete, né? Só para ver se acabou. O Wilson tem além da clínica, ele é médico veterinário, além da clínica, ele tem o Instituto Talpete. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho conosco antes da palestra. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Bom dia a todos. Então, para quem não conhece, o Instituto já tem 5 anos. Ele fica no Morro da Nova Sintra, perto da Lagoa da Saudade. No princípio, a gente começou com a ideia de resgatar animais de rua, de morador de rua. A gente ainda faz isso, mas não com grande intensidade que nem a gente fazia no princípio. Hoje o Instituto se tornou muito mais educacional. Então a gente recebe, eu estava conversando com o Rui, a gente recebe grupos de crianças, de escolas lá no Instituto, para que tenham convívio, contato com os animais, porco, cavalo, galinha, jabuti, aves em geral, porque hoje as crianças não têm mais contato com animais desse tipo. Então a gente aproveita esse contato e conversa com as crianças sobre bem-estar, respeito aos animais, respeito à natureza, porque nós entendemos que a educação é a solução para tudo. Quando você educa uma criança, você está tendo a chance de lá na frente ter adultos melhores. Um trabalho da Casa Espírita que eu acho muito importante, que aqui tem no Seara de Jesus, é a evangelização dos jovens, das crianças. Eu gosto muito também do trabalho de desobsessão da casa, né, onde a gente conversa com os espíritos, mas a desobsessão nada mais é que o diálogo com espíritos que não foram evangelizados. Então você evangelizando o jovem, a criança, nós temos muitas chances de ter uma sociedade melhor. Então depois eu convido que os senhores entrem no Instagram, Instituto_Talpete, vejam as atividades que a gente faz. A gente vai em hospitais, visitar crianças. A gente agora se juntou com um grupo de São Paulo, de médicos do mundo, e a gente faz os Talvets, que são veterinários de rua, 2 vezes por semana, 5 horas da manhã, das 5 às 7, a gente atende os cachorros de morador de rua, ali na área do mercado municipal, no Luiz Monteiro. E interessante que agora a gente fez uma parceria com a faculdade de veterinária, com a Unimes, e no dia de ontem, 6 jovens que estão no 1º, 2º, 3º ano da faculdade foram. Então é importante desenvolver nos novos médicos veterinários esse olhar diferente para a sociedade, de auxílio, de caridade, de amor ao próximo. Então são vários projetos. Então eu agradeço pela oportunidade. E hoje eu queria falar um pouquinho para vocês o assunto que mais foi falado essa semana aí, que a gente escutou na mídia, o que é? Temos Papa, né? Temos Papa. Leão, um nome que a gente não sei, alguém esperava. A gente ficou tanto tempo escutando o Papa Francisco que deixou um legado maravilhoso de igualdade, de respeito. A gente via que ele tinha uma espontaneidade, uma alegria muito grande, sempre fugiu de muitos protocolos da igreja, sempre tendo um contato mais direto com as pessoas, e isso foi muito bacana. E eu gostei muito que agora esse novo Papa, ele falou que é um agostino, e se a gente for lembrar de Santo Agostinho, ele está presente nas obras da codificação, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, com mensagens belíssimas, no capítulo, por exemplo, 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sedes Perfeitos, onde ele vai falar que o homem de bem, todas as noites antes de dormir, ele reflete se fez as atitudes de acordo com o que deveria, se fez todo o bem que teve a oportunidade de fazer, se não prejudicou a ninguém, né? E a gente vai lembrar que Agostinho também era contra indulgências, Agostinho também pregava uma reforma na igreja, que eu acho que talvez seja o rumo do futuro, porque se a gente for ver, hoje a Igreja Católica ainda tem um grande poderio econômico, tem uma influência muito grande, mesmo em outras religiões. Vocês podem ver que o mundo para ver a fumaça branca sair lá na Capela Sistina, porque quer queira ou quer não, a liderança da Igreja Católica, ela é muito forte no mundo todo, e a presença de um novo Papa, trazendo paz, trazendo uma palavra de acalento, de amor, como ele mesmo falou, a gente não está aqui para construir muros, mas pontes, indo contra, né, o que
prega lá o presidente americano, que é da sua nacionalidade. Então vamos esperar aí que tenhamos um bom desenrolar aí com a presença desse novo Papa. E aí eu andei vendo umas fotos daquele arcebispo, ele tem 2 cachorrinhos, aquele galgo, não mostrou, então ele tem 2 galgo, para quem não sabe, aquele cachorrinho magrinho, de corrida, né? Então ele tem 2 lá no Vaticano, então a gente vê que é uma pessoa que gosta de animais, então tem chance de ajudar na nossa causa dos animais aí. Mas eu queria aproveitar e falar um pouquinho de Francisco de Assis hoje, no nosso último Papa, Francisco. Então Francisco de Assis era um rapaz como qualquer um rapaz de hoje. Se Francisco encarnasse hoje, ele seria um rapaz que andaria de carro importado, escutaria som alto, iria para baladas caras, se vestiria com roupas de marca, teria muitas namoradas, participaria de todas as mídias sociais. Por que eu estou falando isso? Porque o pai dele na época, né, o Pedro Berlusconi, era o maior negociante de tecidos e especiarias da época. Conta-se que na cidade não existia pessoa mais rica e influente que o pai de Francisco. Então você imagina, um menino rico tinha dinheiro à vontade para ir para as tabernas, beber. E como ele sempre teve essa desenvoltura de falar, de se comunicar, imagina o magnetismo que tinha Francisco com as pessoas. Uma pessoa que vem com a missão que ele veio, então uma pessoa que tem uma facilidade de comunicação, uma pessoa que externa um magnetismo, que as pessoas se sentem bem de estar com ele, porque só pela presença dessa uma pessoa como ele, como Irmã Dulce, como Mahatma Gandhi, como outros que vieram com grandes missões, só de estar na presença, Francisco Cândido Xavier, a pessoa já se sente bem, uma vibração, uma alegria, uma luz que aquela pessoa irradia. Então Francisco, naturalmente, todos os jovens gostavam dele, todas as meninas queriam namorá-lo. Então Francisco seria assim, hoje um rapaz da balada, até o despertamento dele, porque na verdade um espírito com a grandiosidade, quando vem para realizar uma missão, assim como ele veio, a gente não pode esquecer que Francisco de Assis é a reencarnação do último apóstolo, né, que foi o último que desencarnar, João Evangelista, que é o que ficou por muito tempo na ilha de Patmos. Era o apóstolo de Cristo, o mais jovem, foi o único que ficou com sua mãe Maria aos pés da cruz. E quando ele está prestes a desencarnar, ele olha para Maria, olha para João Evangelista e fala: eis aí tua mãe, eis aí o teu filho. E conta que ele ficou ao lado de Maria até o seu último dia de desencarne, cuidando dela, e aí sim depois sai na sua missão de peregrinação e de multiplicar o Evangelho. E na verdade ele era um médium direto de Jesus, aonde ele traz o seu Evangelho. Ele é exilado para a ilha de Patmos, porque viam nele uma ameaça para Roma naquela época, mas ele não deixa em nenhum momento de fazer a sua missão. Mas ainda quando jovem, Francisco de Assis, bagunceiro, menino, quem teve a oportunidade de ler o livro ou ver o filme, no YouTube tem 3 filmes sobre ele, que é grátis lá, né? Você coloca lá a história de Francisco de Assis, vocês vão poder assistir. Ele tinha o ímpeto de ser famoso, reconhecido. Então ele se inscreve para ir nas batalhas, nas guerras, e o pai dele fica todo orgulhoso, porque ele ia voltar cheio de méritos, glórias, e ele vai para a guerra, para a batalha. Mas quando ele vai para a guerra, para a batalha, ele já começa no caminho a escutar a voz dentro da sua cabeça, né? Francisco vai, reforma a minha igreja, Francisco vai, muda a minha igreja. Ele não entendia o que era a voz que falava dentro de sua mente, mas ele tinha o ímpeto de ser reconhecido, um jovem, né? Se tornar conde. O pai dele iria comprar títulos para ele, e era o sonho do pai dele. Mas ele não consegue ir para a luta, para a batalha, ele acaba sendo preso, ele se torna refém, fica por mais de 1 ano dentro de um calabouço, contrai doença grave, e seu pai, pela sua influência política e financeira, consegue libertá-lo e trazê-lo de volta. Ele vem quase à morte, a sua mãe e os seus criados cuidam dele por muito tempo para que ele pudesse restabelecer a sua saúde, e conta-se isso na psicografia de nome Francisco de Assis, pela psicografia de Ramatiz, que eu considero
a melhor biografia dele, porque Ramatiz conviveu com Francisco de Assis como um de seus apóstolos na época, conta que essa recuperação, essa doença foi fundamental para a transformação e despertamento do espírito imortal, para que Francisco entendesse a sua missão. Então ele vai melhorando a sua doença, vai se restabelecendo a doença do corpo físico e ao mesmo tempo ele vai tendo despertamento, o entendimento de sua missão, a sua mediunidade vai abrindo e ele começa a ter contatos com espíritos que foram colocados ao seu lado para que auxiliassem ele nessa bela missão que ele veio trazer. Porque qual era a missão de Francisco? Conta-se que no plano espiritual teve uma grande reunião com espíritos de altíssima hierarquia, onde os 12 apóstolos estavam presentes no plano espiritual, e muitos outros espíritos que viveram ali na época junto com Jesus, antes de Jesus, os mártires, os primeiros mártires do cristianismo, todos presentes. E Jesus, nesse, vamos chamar de conclave também, né, conchaves, que é a tradução da palavra, conversando com muitos espíritos, falando que ele estava preocupadíssimo, porque a sua mensagem do ama teu próximo como a ti mesmo, havia sido deturpada pelos homens, e que a mensagem de igualdade, amor, fraternidade, não estava sendo seguida pelos homens. Ele nem fala de religião, porque o homem acabou criando várias religiões, como por exemplo a Igreja Católica, e muitas pessoas acham que a Igreja Católica foi uma criação de Jesus. Não, a Igreja Católica foi uma criação dos homens. Jesus não criou uma única religião, mas Jesus está presente em todas as religiões, porque Jesus é amor. Então todas as religiões são boníssimas, porque todas as religiões pregam o amor, pregam a fraternidade, a caridade. Mas o que estraga as religiões? Nós homens. Porque muitas vezes nós homens utilizamos da religião para a gente se sobressair, para oferir lucros, para nosso benefício. Então Jesus, preocupadíssimo, fala, olha, a minha mensagem, ele não usa esse termo, né, porque Jesus não tem esse negócio da posse, mas estou falando aqui para que seja entendido, a mensagem que nós levamos ao mundo, do ama teu próximo como a ti mesmo, foi deturpada. Então a gente precisa que alguém vá encarnar e que mude isso daí. Então conta-se que no meio de muitos espíritos de elevadíssima hierarquia, potencialidade, vibração, ele fala, chamarei um dos meus filhos mais queridos. E aí conta-se que ele chama João Evangelista e fala, tu irás reencarnar com essa missão de trazer o despertamento para todos. Mas olha o que ele fala, contudo, tu não irás sozinho, contigo irão outros 200, ele fala. Então, antes que Francisco reencarnasse, reencarnam almas queridas e boníssimas antes deles, como por exemplo a sua mãe, que ela veio para recebê-lo e prepará-lo, e não sei se todos sabem, mas eles tinham uma condição financeira muito boa, e ficou tudo preparado para que Francisco nascesse no melhor lugar, lençóis de cetim, um quarto todo preparado, né? Os partos antigamente se faziam dentro de casa, né? Com parteiras. Só que quando Dona Pica, né? Picadilly, percebe que está perto de Francisco nascer, ela dá a luz, ela tem um ímpeto de sair pela fazenda, caminhar, andar, e quando ela chega no meio da plantação, muito longe da casa onde ela vivia, ela sente as dores do parto, que está na hora do menino nascer. E ela é auxiliada por trabalhadores do campo, ela é encaminhada para um celeiro, e ela deita ali sobre a palha, e é ali que Francisco vem ao mundo. Muito semelhante ao nascimento de Jesus Cristo, na manjedoura, né, junto com os animais, num estábulo. Então, dois espíritos de alta hierarquia que poderiam ter nascido no meio de palácios, né, com pompas situosas, acabam nascendo na palha. Será que isso não é uma mensagem para que nós entendamos que as posses, elas são importantes para a gente viver esse mundo material no qual nós estamos inseridos, mas isso não é o mais importante. O mais importante é o respeito à natureza, à criação e a todos os seres, o entendimento da verdadeira mensagem do ama teu próximo como a ti mesmo.
Então ele fala, tu irás reencarnar, mas contigo irão outros 200. Alguns reencarnam antes, alguns reencarnam junto e alguns reencarnam depois, para que servissem de apoio, de sustentação para o trabalho de Francisco. Os próprios apóstolos que viveram com Jesus, os 12, serviam de auxílio para ele, apesar de nenhum ter o seu entendimento, né, a sua desenvoltura, a sua elevação moral ainda, mas serviam para ele de apoio, de auxílio, para multiplicar a mensagem, deixar o seu evangelho escrito. Quando ele ia fazer os seus milagres, ditos milagres, que na verdade milagre não existe, sempre algum apóstolo, 1, 2 ou 3 ao seu lado, porque ele se utilizava da presença dos apóstolos para realizar ali as curas, porque precisava do ectoplasma, da energia para ser manipulada, para fazer o cego enxergar, para fazer o paralítico andar. Então Francisco reencarna em berço esplêndido e, a princípio, a sua mãe queria que desse o nome de João, e ela fala, ele vai ser chamado João. Mas o pai dele estava viajando, seu Pedro Bernardoni, e quando ele volta e sabe que ela deu o nome de João, e fala, não, João é nome muito simples, é de trabalhador do campo. Não, ele tinha muito negócio de querer títulos, ele fala, não, ele vai se chamar Francesco, né, que era um nome com sotaque bonito, que eram príncipes que tinham, então ele exige que o nome mude, e ele muda o nome para Francesco. E muito interessante que antes, quando ele vai reencarnar, Francisco vai conhecer os pais que vão recebê-lo, conta na espiritualidade, nessa psicografia. Então, Dona Piccadilly era um espírito de alta hierarquia que foi colocado para recebê-lo e auxiliá-lo. No entanto, o seu pai, o seu Pedro Bernardoni, estava recebendo aquilo também como uma dádiva, uma oportunidade, porque na reencarnação, onde ele foi João Evangelista, ele foi um dos leprosos. Pedro Bernardoni, o pai dele, foi um dos leprosos que Evangelista curou através de sua vibração. E ele então viria como seu pai, exprimindo gratidão, e ele dar a oportunidade do corpo físico, a oportunidade dos recursos materiais, mas mais do que isso, ele também ia receber uma dádiva, uma oportunidade de conviver novamente com João Evangelista na figura de seu filho como Francisco de Assis. Porque quando é colocado ao nosso lado, imagina você ser pai de um espírito de grande hierarquia, é uma oportunidade de crescimento. No entanto, seu Pedro Bernardoni não compreende a mudança, a intenção do filho desse trabalho, de deixar toda a riqueza, a opulência, o poder de lado. O pai dele fica revoltadíssimo e acaba deserdando o filho, né? O filho segue adiante o seu caminho. Então a gente vê que foi uma oportunidade que ele não soube aproveitar da melhor maneira possível, mas isso não impede de Francisco seguir o seu caminho, de Francisco fazer aquilo que ele veio preparado para fazer, de transformar a igreja, de mostrar que na verdade a igreja não é aquela opulência que hoje a gente vê até no Vaticano, em Roma, né, de muito dinheiro, ostentação, coisas caras. A igreja verdadeira é a reforma íntima de cada um de nós para a mudança e transformação de nossas escolhas e atitudes. A verdadeira igreja é o que faz o homem refletir sobre seus atos e atitudes em relação ao próximo. A verdadeira igreja é que nos faz despertar para a caridade, para o amor, para um olhar diferenciado para a natureza, para os animais, a um olhar diferenciado para que entendamos que nós, como homens, estamos inseridos nesse planeta Terra como cuidadores, na verdade. Nós somos os administradores desse planeta. E se a gente for refletir, a gente não está fazendo essa administração da maneira correta, porque olha só o que está acontecendo com o nosso clima. Sol onde chovia, onde era neve, um calor excessivo, né? Tsunamis, alagamentos. Então isso é um sinal de que o homem não vem respeitando o planeta, e o planeta ele acaba através de uma lei de ação e reação, refletindo essas escolhas equivocadas do homem. Então, como o Rui falou aqui a princípio, essa assistência espiritual que a gente tem a oportunidade de trazer aos nossos animais é importantíssima não só para eles, mas para nós, porque cada momento que nós adentramos a casa espírita, cada um de nós já está sendo beneficiado, cada um de nós está sendo tratado, recebendo muito amor.
eu vejo com carinho que cada um dos senhores cuida, trata, afaga esses bichinhos que aqui estão. Eu percebo no jeito, no olhar, em cada um dos senhores com o animal no colo, afagando, carinho. Muitas vezes a gente tem até mais carinho por eles do que por um parente humano que a gente tenha. Até porque a gente sabe que eles dependem de nós, são muito mais frágeis, dependem de nós para a sua sobrevivência, para comer, para se alimentar, para cuidar. E isso é importante, porque através dessa relação homem e animal que a gente tem dentro do nosso lar, a gente vai se melhorando como ser humano, a gente vai desenvolvendo essa empatia e esse amor que Jesus mostrou para nós, do ama teu próximo como a ti mesmo, e que a gente entenda que esse próximo não é só o humano, o próximo são eles, os animais, o próximo é o mar, o próximo são as plantas, as árvores, as florestas, a natureza, o próximo são todos os reinos que nós temos que respeitar. Eu já comentei isso uma vez, não é à toa que no nascimento de Jesus estavam presentes os 3 reinos, mineral, vegetal e animal. Mineral através da terra, das pedras, vegetal através das plantas, animal, a vaquinha, o bezerrinho, o porquinho, aves. Todos os reinos presentes no nascimento de Jesus e de Francisco de Assis. E tem uma frase muito bonita que João, o evangelista, deixa de uma fala de Jesus, que ele fala, está escrito em João 10:10 na Bíblia: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Mas nós homens ainda não compreendemos o que é o todos. Para nós homens, todos são só todos os seres humanos. Num círculo mais restrito, todos é só minha família. Eu, meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos. Nós temos um conceito de todos egóico ainda. Quando a gente precisa entender que o conceito de todos, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, é um todos numa amplitude fraternal a nível universal que Jesus prega. E não na nossa ideia egóica de um espaço restrito dentro de 4 paredes do nosso núcleo familiar. Mas essa é a função dos nossos animais. O papel deles é que nós desenvolvamos esse amor fraternal, que nós consigamos aumentar esse olhar de amor que Jesus despertou em nós, que consigamos cada um de nós ser um Francisco de Assis. Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Que cada um de nós consiga, a partir da presença dos animais em nossa vida, reconstruir um comportamento equivocado que nós trazemos de muitas encarnações, num pensamento apenas no benefício nosso, querendo o nosso bem, o nosso sucesso, a vantagem para nós, quando na verdade o bem precisa ser para todos e para tudo, sem exceção. O bem precisa ser cultivado. Não percamos a oportunidade diária de estender, ajudar a mão ao próximo, ajudar um cego a atravessar a rua, ajudar um colega de trabalho com uma dificuldade, ter uma compreensão com um colega da casa espírita, ser mais amoroso, calmo e pacífico com quem está dentro do meu lar, com a pessoa que eu convivo mais próximo. Porque não adianta eu fora da minha casa, da minha família consanguínea, eu ser visto pelo outro na casa espírita como um belo trabalhador, me dedicar muito, ser amoroso, se dentro de casa eu não consigo exercer a verdadeira caridade, da paciência, da tolerância, da calma, da resignação, culminando um dia com o amor fraternal. Então, que a gente siga o comportamento, o exemplo dos animais na simplicidade. Para os animais é simples, uma brincadeira, correr atrás de uma bolinha, um afago, sentar no nosso colo, uma raçãozinha, correr na chuva, o descansar depois do almoço. Como é importante e é gostoso a gente poder dar uma dormidinha depois do almoço, a gente se refaz. E o animal é assim, o cachorrinho, o gatinho, ele está cansado, se joga em qualquer lugar, dá uma dormidinha de 10, 15 minutos, já está com a pilha renovada. Eles mostram para nós como deve ser a nossa vida, leve e simples. Então, através da presença de cada um dos senhores hoje aqui, com os animaizinhos, os senhores com certeza estão desenvolvendo, dando um passo a mais no desenvolvimento desse amor. E com isso, cada um de nós é um ponto de luz a ajudar o planeta Terra nesse momento de transição planetária, do mundo de regeneração, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Cada um de nós, através desse esforço que a gente faz
para sermos pessoas melhores, desenvolvendo a nossa reforma íntima, identificando pontos que a gente traz ainda que precisam muito ser melhorados. E quando eu faço esforços para melhorar, quando eu abro mão do meu tempo, que eu podia estar em casa vendo televisão, estou aqui por eles, por nós, pelo mundo, e eu faço uma oração, eu sou as mãos de Jesus trabalhando para essa regeneração planetária. Então, que cada um desses animais e cada um dos senhores que aqui estão nessa manhã possam receber de Francisco de Assis, de Jesus, um bálsamo de amor e de luz. Se imaginem nesse momento, fechem seus olhos, recebendo nesse momento um grande foco de luz descendo do alto, adentrando em nossa cabeça, em nosso peito, em nosso coração, e essa luz ela vai se aumentando dentro do nosso corpo físico, se expandindo de tal forma que nós cresçamos e pareçamos verdadeiros sóis, e esse sol começa a irradiar essa luz para todos que estão à minha volta, para os meus parentes, para a minha casa, para o meu condomínio, para o meu bairro, para a minha casa espírita, para o meu trabalho, aonde quer que eu passe, eu sou uma verdadeira luz, um verdadeiro companheiro de Jesus, multiplicando o amor e a paz através da tolerância e da compreensão, porque quando Jesus falou, dá a tua face àquele que te bateu, Ele não está querendo dizer realmente para você receber outra bofetada, Ele está falando para você, tomou uma bufetada, compreenda que aquele que te bateu ainda não tem entendimento, para ele isso é natural. Então olhe-o com amor, com paixão, misericórdia e siga adiante fazendo a oração por aquele que te feriu. Assim nós iremos transformar esse mundo. Então o nosso muito obrigado, que cada um de vocês possam retornar para o seu lar na manhã de hoje, com muita paz, com muito amor, e que cada um de vocês possam ser multiplicadores do Francisco vai e reconstrói a minha igreja. Meu muito obrigado. Vamos fazer o passo coletivo agora. Boa. Então a gente vai pedir para os trabalhadores da casa se colocarem em pé, cada um na sua posição. E quem está sentado recebendo, imagine a presença de Francisco de Assis à frente de cada um, com sua mão direcionando luz para vocês, para os seus animais, encarnados e desencarnados. Pensemos naquilo que precisamos receber, na doença do corpo físico que muitas vezes já está instalada e que precisa ser transmutada em saúde, transmutada em energia, transmutada em luz. Que a energia desse passe possa trazer para nós os benefícios que precisamos receber, de paz, de saúde, de alegria, de perseverança, de caridade, de fraternidade, mas acima de tudo, de muita luz e de muito amor com Jesus. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Paz e bem.